Amém, irmãos? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Efésios, na carta de Efésios que Paulo escreveu, capítulo 2, uma rápida palavra, uma rápida saudação. E dizer aqui, eu estava em casa, pensando sobre algo muito forte. Eu já falei, não sei se eu falei na outra ministração aqui, mas Deus me chamou para impactar uma geração. E eu quero deixar uma palavra aos jovens aqui. Você vê o pastor Celcino, com 75 anos, 50 anos de ministério, 50 anos de casamento, dizendo aqui, igual Caleb, eu ainda estou forte, eu tenho muito para fazer para o meu Deus. Agora a gente encontra a jovem, com 20 anos, dizendo, ai, estou cansado, não vou estudar não vou pagar preço. Em o nome de Jesus, para todos os jovens que são desta igreja, a unção que está sobre a vida do pastor Celcino, vai inundar a sua vida e você vai se levantar para marcar histórias de cidades. É muito forte isso. Todos os jovens levantam a mão direita aí, por favor, todos os jovens. Ah, bispo, já levanta daí. Esse casal tem a alma jovem, o pastor está falando, eu vou. Mas Deus vai te usar para marcar histórias de cidades na nossa nação, fora da nossa nação, em toda a terra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, Deus vai te usar, Deus vai te usar. Basta você estar à disposição. Ele não usa os mais capacitados, mas Ele capacita aquele que se entrega à sua obra. A crise não é do reino de Deus. A crise não é que está faltando unção. Unção tem. A crise não é porque Deus não está agindo. Não, Deus está agindo todo dia. A crise é de vaso. Está faltando vaso. Eliseu disse, olha, reúna todos os vasos seus, da sua vizinha, e vai lá e enche todos, porque o azeite não vai faltar. E a mulher emprestou vaso e levou vaso para sua casa, e se enchia os vasos, enchia. E daqui a pouco ela falou assim para o filho, cadê o vaso? Ele falou, mamãe, acabou. Então o azeite parou. Enquanto tiver pessoas disponíveis, Deus vai derramar do poder dEle, da glória dEle, da unção dEle, e vai nos capacitar para fazer aquilo que Ele designou para que nós possamos fazer. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim, não tem jeito, Deus te escolheu, Ele conta com você. Você pode falar igual eu, Senhor, eu sou mais um pretinho pobre do cincão. Deus não está nem aí, Ele abençoa, Ele levanta, Ele faz. E hoje é uma palavra do Senhor. E eu recebo essa unção aqui do pastor, eu recebo essa unção. Porque o que eu quero, se Jesus não voltar, e os sinais aí, como a Théos falou, os sinais da volta do Senhor Jesus estão tão na nossa cidade. Gente, vocês estão percebendo que está tendo terremoto na nossa cidade? A minha casa trincou inteirinha. Sabe onde eu moro? Eu moro no Cincão. A minha irmã, no dia do primeiro tremor, escutou lá no quarto. Ela falou, meu Deus, vai chover demais. Chegou a tremer a cama. Mas é Deus nos chamando para o arrependimento. Amém, igreja? E ontem eu conversava com alguns pastores, com alguns líderes. Não é para você falar, a igreja tem pecado. O meu pai é pecador, o meu marido é pecador, porque é fácil nós levarmos os outros à acusação, né? Mas nós temos que começar a pedir perdão dos nossos pecados individuais, amém, igreja? E o pecado individual, a gente fala, aquele matou, isso é um pecado grave. Aquele lá traiu, isso é um pecado grave. Não, pecado é eu não fazer aquilo que Deus chamou eu para fazer. Quem sabe é cuidar do carro. Você não está cuidando do carro, você está pecando. Quem sabe é cuidar do seu pai, da sua mãe, e você não está cuidando, você está pecando. E o inferno é para quem está desobedecendo a Deus. Quem está me entendendo, diga amém.
Então nós começamos com arrependimento individual. Depois nós começamos a pedir perdão pelos pecados da nossa família. Depois da nossa comunidade. Depois da nossa nação. E depois das nações. E quando o povo se humilhar, diz lá em 2 Crônicas 7,14, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então, diga assim comigo, ação e reação. Eu tenho uma ação de se humilhar e a reação de Deus é ouvir a minha oração. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Quantos creem nisso? Sararei a sua terra. Nós queremos que Deus traga a bênção para Londrina? Queremos ou não queremos? É tempo de se humilhar e orar e buscar a face dele. No dia do primeiro tremor eu não estava em Londrina. E aí quando falou tremor em Londrina, eu saí procurando. Qual foi as outras cidades que tremeu? Nenhuma outra cidade tremeu, só Londrina. Eu estou falando isso porque eu estou na casa de oração, amém? Amém, igreja? E aí eu fiquei assim, Deus, o que o Senhor está querendo dizer? Somente a minha cidade tem 5.000 municípios, só a Londrina tremeu. E só Londrina está tremendo. A igreja precisa de se despertar a orar. E esse ano, Teos, nós vamos mobilizar. Eu vou mobilizar a minha geração, os jovens, os meus amigos. Vou convocar todo mundo a orar. Porque quando nós nos quebrantarmos, o Senhor vai agir. E aqui está um homem que anda de joelhos. No dia que eu vim aqui, a bispa contou um testemunho que o Nuzelon tinha uma grande dívida. Só que elas vinham orando, e Deus moveu e toda aquela dívida foi quitada. E sobrou ainda, comprou acho que um carro ainda. É isso, bispa? A oração move os céus, amém, igreja? Só que assim, não tem mais ungido e menos ungido, não. O pastor tem mais unção do que eu. O pastor orou, não. É todo aquele que se colocar à disposição para clamar. Tem alguém disponível a clamar aqui? Efésios capítulo 2. Eu ia ler todo o texto, mas só vou ler o capítulo 10. Quem achou, diga amém. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos boas obras. Diga comigo, boas obras. Diga comigo mais uma vez, boas obras. Cutuca o irmão e fala assim, boas obras. Que ele já havia preparado para nós. Olhe para o irmão que está ao seu lado e fala assim, Deus te criou, Deus te formou para as boas obras. Olhe para o irmão que está ao seu lado e fala assim, você é gente boa, hein, irmão? Mesmo que você não é, meu irmão, nós estamos profetizando que você é gente boa. Tem gente que é coisa ruim, mas a gente profetiza pela fé, você é gente boa. E aqui dentro dessa casa, é casa de transformação. Aqui você entra ladrão, você entra mentiroso, você entra roubador, aqui você entra falso, mas quando você sai daqui honesto, transformado, com uma vida renovada, com uma mente nova. Não porque aqui os homens são bons, mas porque a graça de Cristo está aqui. E a graça de Deus é de graça. Diga comigo, a graça é de graça. Você não vai pagar pela sua salvação. Eu tenho muito pecado, eu vou dar dízimo e vou para o céu. Não, meu irmão. Você vai para o céu, porque um dia, Deus, Filho, antes que o mundo pudesse existir, conversando, Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho decidiu vir à terra. E ele deixou, lá Filipenses que diz, ele deixou de ser Deus, humilhou-se, esvaziou-se a si próprio, tornando forma-se de homem, e como homem veio, sofreu, padeceu, como o mais miserável. Jesus se fez o mais miserável. E a Bíblia fala que ele pagou pelos pecados de muitos. E por causa desses muitos ele sofreu e levou sobre si, diga assim, ele levou sobre si todos os nossos pecados.
o castigo que nos traz a paz, que hoje, assim, meu amado, você fala assim, eu tô na paz do Senhor. Você está assim porque Jesus pagou o preço que era para você pagar. Na cruz não era o lugar de Jesus, era o meu e o seu lugar, mas Ele se entregou, diga comigo, Ele se entregou. Glória a Deus. Eu fico às vezes assim pensando em, né, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não, Deus amou, parece que a gente consegue ainda decifrar. Não, é amor. Aí a gente compara com o nosso amor das nossas relações humanas. Mas o versículo fala, de tal maneira. Como explicar essa tal maneira? Olhe para o irmão que está ao seu lado e fala assim, já que você é sabido, me explica o que é tal maneira. O que é tal? Que tal maneira? Eu sei que esse amor desse Deus que é Pai, olha, Deus está levando aqui para um outro mover. Esse é Deus que é Pai, é tão grande que Ele não poupou o seu único filho. Eu tenho um sobrinho, 9 anos lá em casa, não é nem meu filho. Mas se falarem que vai fazer alguma coisa contra o meu sobrinho, negão já entra na capoeira lá. Lê. Não mexe com o meu sobrinho. Eu brigo até com a minha irmã por causa do meu sobrinho. Não é o meu filho. Mas Deus pegou o seu melhor e entregou. E muitas vezes a gente não tem coragem nem de dar oferta e dízimo para o Senhor. É uma vergonha. É uma vergonha. Aí quando eu fico vendo uma mãe com um filho, né? Aqui estava a sobrinha de vocês aqui, um bebezinho tão bonitinho, bochechadinho. Diz que a bochechinha de bebê é reserva de leite, né? Quando ele está sem leite, ele aperta e faz... Mas quando eu vejo uma mãe amamentando com carinho, eu vejo porque a maioria dos pais não sabe cuidar de filho, né? Mas os pais andando com a criança na rua e fica tudo desengonçado, querendo cuidar do filho, assim, com aquele amor. E se alguém ameaça o filho, você fala, não! Mas Deus abriu mão do melhor dele, da excelência dele. Meu amado, se isso para você não é o bastante, então, eu não sei mais como está o seu coração. E a Bíblia fala aqui no capítulo 2, que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, não vem dos nossos esforços humanos, mas é um dom de Deus. Diga assim comigo, sou salvo pela graça, pela misericórdia de Deus. E não fui eu que o escolhi. Olhe para o irmão que está ao seu lado, diga assim, não foi você que escolheu a Deus, mas foi Deus que te escolheu. Foi o Espírito Santo que te moveu para estar aqui nessa casa, nessa noite, nesse culto. Você poderia estar em qualquer outro lugar assistindo Fantástico, Domingão do Faustão, mas o Espírito Santo falou, não, vai na minha casa, vai ter comunhão, vai adorar o meu nome, vai lá se encher da minha presença, amém, igreja? Oh, maravilha de Deus! Eu sou criado dentro da igreja. Quando eu fico uma semana sem ir na igreja, já me dá um... Não é que é religião não, gente. Porque quem é religioso, é isso, né? Ele vem para a igreja e ele volta para casa mais cansado. Esse culto não acaba logo. Aquele negão não para de falar. Aquela irmã do louvor. O religioso, ele não gosta de vir para a igreja. Ele vem por obrigação. Mas o Filho de Deus, ele sente prazer em ter comunhão, em levantar a mão e adorar, em levantar a mão e glorificar, e dançar, e pular, e regozijar e dizer, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Não fui eu quem o escolhi, mas foi Ele que me escolheu. Aleluia! E a Bíblia fala que Ele nos criou para que nós fizéssemos boas obras. Nós vivemos um tempo em qual a palavra tem se cumprido, como diz lá no livro de Timóteo, diga que os homens são egoístas, avarentos, soberbos, gananciosos. Eu fico olhando
de um Brasil de 40 anos atrás, das pessoas que falavam, não, a gente morava no sítio, e qualquer pessoa que chegasse na nossa casa sempre tinha comida, tudo era festa, recebia qualquer um. 40 anos depois, o Brasil passa uma pessoa pedindo comida na nossa casa, a gente não dá comida. A gente não dá um carinho, não dá uma palavra, não dá um abraço. Nós não tratamos bem nem os nossos parentes. A palavra tem se cumprido por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Levanta a sua mão e diga assim: Deus, não deixe o meu amor se esfriar. Diga: acende a paixão, acende o fogo do amor em mim. O que tipifica que nós somos de Deus não é porque nós oramos em línguas estranhas, não é porque nós curamos enfermos, não. O que tipifica que nós somos de Deus é o fruto do Espírito: bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Isso mostra que Deus está em nós, porque Deus não tem amor, Deus é amor. É diferente, gente. Deus é amor. E o que prova que nós somos dele é que as obras dele é feita através de nós. Por isso que com honra eu vim fazer isso. Eu nem pensei de fazer essa homenagem para o pastor direito. Não, pastor Celcino, aleluia. Para mim ele já tinha homenagem. Quando eu vi que eu poderia honrar, falei: Jesus, é esse homem mesmo. E quando os ímpios o louvam, aí que é melhor ainda. Que aí fala assim: as pessoas que não são cristãs, não servem a Deus nas igrejas cristãs, louvam o pastor. Olha, é um homem de Deus. Mas sabe por quê? Na vida do pastor se cumpre. Ele foi criado para as boas obras. Na boca dele tem as boas novas do Evangelho, que é a proclamação, amém? Nas mãos dele tem o serviço. O pastor, ele consegue reunir tudo: mão que dá, joelho que se dobra e pé que vão. Tá doido, o homem é missão em tudo. Meu irmão, esta unção está liberada sobre a igreja, o Espírito foi derramado sobre a igreja. Como que a tua família está te conhecendo? Olha o título do seu pastor, do apóstolo. Todo mundo reconhece que ele é um homem de Deus pelas obras que ele tem. Quais são as suas obras? Quais são as suas obras? Às vezes eu estou conversando com uma pessoa, aí a pessoa, quando aparece alguém que eu não conheço, alguém já dá uma referência. Não conversa com ele não, ele é chato. Não conversa com ele não, porque ele é arrogante. Ele é egoísta. Como é que você está sendo chamado? A Bíblia fala que Jesus nos chamou para que nós fizéssemos boas obras. Esse é um tema muito profundo. Mas esta igreja, você que é membro dessa igreja, essa igreja cuida dos mendigos, né? O que era motivo de chacota da cidade, hoje é sustentado por esta igreja, hoje é ministrado por esta igreja. Vivia no sinaleiro aqui da 10 de dezembro, o Bacaninha. O pessoal passava ali e jogava cachaça para matar mais ele ainda. Ele estava aqui domingo, passado à noite, olha só. Quem pode dizer glória a Deus? Ele está na igreja, gente. A cidade inteira, dá mais cachaça, deixa morrer lá. Mas essa igreja, através do ministério do pastor, falou: não, vamos recuperar. Essa igreja cuida dos órfãos, cuida dos abandonados. Esta igreja tem as boas obras de Cristo. Esta igreja faz que o evangelho, quando chega diante do prefeito, o prefeito olha e fala assim: tem cristãos nessa cidade. Quem está me entendendo, diga amém. As suas boas obras, irmã. Como que os seus filhos estão te chamando? Como que seus netos estão te chamando, meu irmão? Como que o pessoal do seu serviço está te chamando? O apóstolo falou aqui da irmã Nadir, falou aqui: olha, as pessoas a reconhecem como pastora, tem boas obras na vida dela. Aí quem sabe você está falando: Júnior, eu quero. Deixa eu contar um negócio para mim terminar minha mensagem, porque já deu 9 horas, né? Negão, filho do Benedito, político, não dá certo. Fala demais. Todo brasileiro tem sonhos. Quem tem sonho aqui, diga amém. Olha, viu? Olha, o amém saiu até mais robusto agora. Todo mundo tem vontade. Quase ninguém faz acontecer.
E esta é a palavra de Deus para nós esse ano. Diga assim para o irmão que está ao seu lado, diga assim, este ano, diga mais forte para ele, fala, este ano, você vai fazer acontecer. Amém, igreja? Deus já nos deu uma ordem, Deus já nos abençoou, né, lá, com toda a sorte de bênção, Ele já está conosco. Mas esse ano, meu irmão, você vai sair só do sonho, só do que tem vontade. Você vai começar a abençoar alguém. Ah, mas tem gente que quer começar a pregar. Ele já quer começar a pregar aqui no altar, no culto de domingo, né? Não, meu irmão, você vai começar a pregar para uma pessoa, fazer a diferença na vida de uma pessoa. Eu quero fazer obra social. Você não vai começar com um projeto de 25 anos que sofreu, não, mas você vai começar sozinho. Como que é isso? Talvez na rua da sua casa tem uma família que está passando por necessidade. Esse ano vai ser um ano difícil, mas é um ano que você vai ser abençoador, amém, irmãos? Vai comprar uma cesta básica. Eu me lembro da época, quando menininho do cincão, né? Mas quando eu tinha uns 8, 10 anos, era normal um vizinho, mas é que hoje Deus prosperou o Brasil, glória a Deus, mas era normal um vizinho ir na sua casa, falar assim, olha, me dá aí 2 xícaras de açúcar, porque não chegou a época ainda que eu faço a compra, mas quando eu fazer a compra eu venho devolver para você aqui. Aí você pegava um pouco de açúcar, sal, arroz e dava para o vizinho, porque o vizinho é quase um parente, deixa eu te ajudar. Mas não, eu tenho um pouquinho aqui, mas eu vou dividir também e vou te abençoar. E o segredo de multiplicar é dar, amém, igreja? Esse ano é um ano que Deus vai te usar para as boas obras. Meu irmão, eu não sei quanto que você tem contribuído com a igreja aqui para a obra social. Lá no meu carro tem um CD social que até a Telce tem, o Deus já viu, que a gente fez um projeto para o mundo melhor. Todos os cantores gospel de Londrina me deu uma música, fez uma coletânea, e a gente vai começar agora esse projeto. O CD é R$10, e a gente vai abençoar a obra missionária lá em Angola, onde eu tive 2 vezes, e uma creche lá do Cincão. Mas é o que eu posso fazer. Cheguei para o meu amigo, dá uma música a ele, para quê? Eu vou fazer uma coletânea, vou vender CD e vou abençoar quem precisa. É o que eu posso fazer. Fala para o irmão que está ao seu lado, fala assim, Deus já te deu ferramentas. E meu irmão, para fazer obra social precisa de dinheiro. Gente, você está pensando que a comida cai do céu? Não cai do céu, não. Então, a todos os membros dessa igreja, invista mais nos ministérios sociais. Irmão, tira uma quantia X maior daquilo que você estava dando. Eu fui conversar com uma pessoa que é um grande financiador da obra missionária de ação social em Londrina e no Brasil. É um mega empresário. E aí ele falou assim, Júnior, com essa crise mundial, eu vou rever o meu conceito. Eu falei, será que ele vai tirar? Ele falou, não, o dólar está tão alto que eu não vou tirar mais uma porcentagem X. Eu vou aumentar a porcentagem para que possa abençoar mais pessoas. Amém? Por isso que ele é milionário, multimilionário. Que o coração dele é liberal. O dólar subiu, então o dinheiro que ele manda para fora caiu. Antigamente você mandava R$1.000, era bastante. Agora você manda R$1.000. O que é R$1.000 lá, irmão? Você que está lá na França? Não é nada. $1 vale R$4. Jesus, tem misericórdia. Né? Está quase todo mundo embora, que a irmã disse. Vai embora, irmão, eu vou fazer parte da célula dela lá. Mas, meu irmão, deixa Deus te usar. Se você eu creio nisso. Eu creio que Deus vai me prosperar mais, para que eu possa abençoar mais. Nossa, o homem foi tão fraquinho. Acho que ninguém me ama aqui nessa igreja, viu? Deus vai te abençoar mais, para que você possa abençoar mais. Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga assim, eu sou abençoado para abençoar. Diga mais forte, Deus me abençoou para que eu seja um abençoador. Estende a sua mão e fala assim, Deus, todos os talentos, todos os dons que o Senhor colocou nas minhas mãos, que eu possa multiplicar no teu reino e para a glória do teu nome, que eu possa ser abençoado para abençoar,
e que o Senhor me use para ser uma bênção aos meus familiares, aos meus amigos, à minha comunidade, para esta nação. Diga: Deus, eu sou uma bênção. Pode contar comigo. Deus pode contar com você, igreja. Em nome de Jesus, você está abençoado.